11º volume da obra. O que é que o confuso sabe? Só fazer confusão daquilo que não conhece. É a mania do confuso. Nunca entender as coisas que não conhece. Não entende porque não conhece. O confuso não quer saber disto. O confuso sempre antecipa as suas opiniões sobre qualquer coisa, sobre qualquer ponto de vista. Enfim, o confuso é um ridicularizado, é um recalcado, é um intrujão metido a sabichão, e não sabe coisa alguma, e por isso não sabe responder o porquê ele assim é. O confuso não sabe responder. Não se dá importância a doentes dessa espécie, que não sabem o que dizem, que não sabem o que fazem, que não sabem o que falam. São papagaios. O confuso é um tumultuado, vive tumultuado consigo mesmo, pelas confusões que faz. Se perguntar a um confuso por que ele surgiu do nada, forma-se em um tudo aparente e se transforma em nada, o confuso não sabe responder. Então, o que é que o confuso sabe? Somente fazer confusões em tudo aquilo que não conhece. Se perguntar ao confuso por que o mundo é um conjunto elétrico e magnético, o confuso não sabe responder. Então, o que é que o confuso sabe? Só falar asneiras, bobagens e dar coices. Então, um confuso falando e um louco falando é a mesma coisa. O mundo está cheio de confusos, que já vivem confusos consigo mesmos a vida inteira. Não compreendem nada, não entendem nada, não sabem nada, e sempre metidos a sabichões. O confuso é um desregulado, não regula, é um temperamental, é um destemperado das entranhas. As entranhas não funcionam bem, e por isso o confuso não entende as coisas certas. O confuso leva sempre para o lado errado, pelo lado que ele acha que sempre foi certo. O confuso é um ser esquisito. De tão esquisito, se torna até nojento comentar o que o confuso é. O confuso é um ser variante e delirante. É um sonhador. Vive sonhando de olhos abertos. Sonha demais. É um burrificado com forma de gente. O natural do animal racional é este. É confuso. O ser animal racional é confuso por natureza, por ser animal. Todo animal é confuso. O animal é confuso porque ele não sabe por que é animal. E por ele não saber o porquê é animal, faz confusão de tudo isso. É mesmo natural do animal racional. O natural do animal racional é ser confuso. Agora, depois que passa a aparelho racional, então aí deixou de ser confuso, porque tem conhecimento da sua situação definida, sabe de onde veio, sabe para onde vai, conhece o princípio desse mundo e o porquê do fim desse mundo. Então aí não é mais confuso, porque atingiu uma classe superior, atingiu a classe racional, dentro dessa categoria de aparelho racional. Como animal racional, é confuso demais. Está vendo isso, aquilo ou aquilo outro, mas não está entendendo. Está vendo, mas não entende, porque não conhece. Depois que conhece, passa a entender. Mas antes de conhecer, é confusão em cima de confusão, porque é um animal. Isto é do verdadeiro natural do animal. E assim, vejam como penaram tanto por serem assim, como já sofreram tanto por serem assim. E todo confuso é teimoso, é rebelde. Por ser confuso, é renitente, é imprudente, é vaidoso, é prosa. Tudo isto
era próprio do natural do animal racional, quando estavam na categoria de animal. Agora não. Agora estão na categoria de aparelho racional. Por a fase ser a fase de animal racional e por o animal racional ser confuso, é que já houve muitas guerras religiosas, como até hoje ainda existem, por serem confusos. O confuso é vaidoso. Ele é que está direito. Ele é que está certo. Ele é que está bom. Ele é que é o melhor. Ele é que está acima de tudo. O confuso é muito vaidoso. Vaidoso, invejoso, ciumento, ganancioso, brigão. Porque o que é dele é que é bom. O que é dele é que serve. O que é dele é que está direito. O que é dele é que é verdadeiro. O que é dele é que é melhor. E por isso já houve muitas guerras religiosas, por uns quererem ser melhores do que os outros. E aí surgindo a confusão, guerreando uns com os outros e disputando para vencerem os ideais das confusões. O confuso nunca conheceu o certo, e por não conhecer o certo, é confuso. Por não conhecer o certo, vive confuso, fazendo confusão em tudo, fazendo confusão muitas vezes onde não tem coisa alguma para fazer confusões, por não saber entender, por não saber interpretar, interpretando diferente do que é, do sentido certo, fazendo sentido ao seu modo de ver de confuso. Confuso é todo trapalhão, é todo atrapalhado, por ser confuso. Mas, no conhecimento racional, não há confusão a fazer. O confuso, depois que entende e compreende, conhece e sabe, deixa de ser confuso. Acaba com as confusões. Porque onde está o certo dos certos, acerta o que não está certo. Acerta tudo e todos que não estão certos. E assim, vejam como na categoria de animal racional viviam penando em busca da realidade definitiva sem encontrá-la. Todos na categoria de animal eram confusos, uns mais, outros menos e outros demais, e assim sucessivamente. O confuso sabe tudo aquilo que conhece, aquilo que aprende, aquilo que sabe, e não quer saber se está certo ou errado. Quer saber que aprendeu, que lhe ensinaram assim, e acha que deve ser assim. Mas já foram muito piores, já foram piores do que feras. Hoje, com a lapidação do animal racional pelo sofrimento, estão muito melhores, mais lapidados. Mas ainda assim mesmo são confusos, que fará em outras épocas muito piores. Isto é mesmo do natural do animal. O animal racional, como sempre, viveu de experiências, experimentando para acertar ou não, e ficou assim desta maneira, duvidando de tudo, que, para conhecer, é preciso experimentar para ver se é bom, para ver se é certo, para ver se é verdade, para ver se está direito. É mesmo o natural do animal. E por isso, sempre viveram em confusões. Sempre viveram em confusões, guerreando por isso, guerreando por aquilo, discutindo por isso, discutindo por aquilo. Sempre viveram guerreando em busca do certo e nunca encontrando. E assim, hoje, ninguém mais nascendo em cima dessa terra. Porque o corpo racional deformado, que é esse corpo fluídico, que é a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, não está mais aí dentro do calor, dentro dessa deformação. Já foi retirado daí para fora, para o mundo de origem, o mundo racional. De formas que não nascem mais aí, por a causa do seu corpo, que é esse feito em matéria, não estar mais aí dentro dessa deformação, porque não há efeito sem causa.
Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, que estava dentro dessa deformação. Esse corpo fluídico é que é a causa dos micróbios, dos vírus e dos germes, para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e formação de todos os seres microbianos, germinianos. E assim, todos certos de que nessa terra não nascerão mais, porque a causa desse feito, que é o corpo em matéria, já foi levada para o mundo racional. Então, este corpo racional é retirado de dentro dessa deformação, do elétrico e magnético, sai de dentro da deformação, perde a parte deformada e sobe puro, levado pela luz racional para o mundo racional. Então, este corpo, que é a causa desse feito, o corpo em matéria, não estando mais aí dentro do calor, a pessoa não nascerá mais aí, porque a causa desse feito não está mais aí dentro do calor. Vejam o ponto mais elevado da vida da matéria, que alcançaram, a volta ao lugar de origem. E assim, todos esses corpos racionais deformados, fluídicos, estão aí dentro do calor, e todos sendo retirados daí para fora, não gerando assim mais micróbios, porque a causa não está aí, um vírus. E assim, acabando este mundo deformado naturalmente, por não nascer mais ninguém, por não haver aí dentro do calor a causa dos micróbios, porque não há efeito sem causa. Se existem os micróbios, os vírus, os germes, é porque existe a causa, que é o corpo racional deformado, que está aí dentro dessa deformação do elétrico e magnético. Então, não existindo mais esse corpo aí dentro do calor, não existem mais micróbios, nem vermes, nem vírus, nem germes, porque esses corpos é que são as causas dos micróbios, dos vírus e dos vermes. A causa, sendo retirada daí para fora, não existirão mais vermes, nem vírus, nem micróbios. E não havendo vermes, vírus e micróbios, não existem seres, não existe vida. Acabando assim a vida da matéria. Acabando assim esse mundo deformado, por não existirem mais micróbios para a formação dos seres materiais e corpos em matéria. Os vírus, os vermes e os germes é que são a causa de todos os feitos em si. Então, não existindo mais a causa, que são esses corpos deformados aí dentro do calor, acabou-se assim a vida da matéria. Acabou o mundo de matéria, porque não há efeito sem causa. Se existem micróbios, é porque existe a causa. Não existindo a causa, não existem mais micróbios. Não existindo micróbios, não existem feitos, não existem vidas. E assim está aí o fim da vida da matéria, o fim do mundo. Tão naturalmente, sem abalo de espécie alguma. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos de volta à origem de aparelho racional, ao mundo racional. Antes de serem aparelhos racionais, eram animais racionais. Todos a caminho do seu mundo de origem, tudo a caminho do seu mundo de origem. Está aí o fim do mundo, o fim dessa vida de matéria, porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Como todas as vidas deformadas têm princípio e têm fim. Nasce, cresce e desaparece. Como quem diz, nasce e morre. Nasce e se transforma naquilo que era. O que era? Nada. Assim, tudo que tem princípio na vida da matéria tem fim, e por isso se acaba. E assim,
Essas vidas tiveram princípio, e tudo que tem princípio tem fim. E chegou agora o fim dessas vidas dentro dessa deformação microbiana. Vejam quanta alegria! Quantos morrendo de alegria por saberem que o mundo está na hora de seu fim, que na vida da matéria chegou a hora do seu fim. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Muitos achavam a vida da matéria uma coisa misteriosa, por não poderem dar solução. E então diziam: nossa vida é um mistério, porque ninguém sabe o porquê da nossa vida. A nossa vida foi feita e constituída de uma tal forma que ninguém nunca soube como foi feito, nem do que foi feito, nem por quem foi feito, assim de matéria, assim deste jeito. Todos vendo a sua própria vida como sendo uma vida misteriosa. Ainda mais dizendo: foi alguém que nos fez assim. Esse alguém é o responsável por todas as ruínas que existem nesse mundo de matéria. Ainda mais dizendo: onde estará este responsável? E outros dizendo: este não foi responsável não, e sim irresponsável, que fez tudo isto e não quis assumir responsabilidade. Sumiu e não veio dar satisfação a ninguém do porquê nos fez assim, deste jeito. Sofredores, que até hoje não sabemos porquê. Condenados à morte e até hoje não sabemos porquê. Quem fez tudo isto assim, imperfeito, cheios de defeitos, foi um irresponsável, ou talvez quisesse fazer uma coisa direita, mas, como viu que saiu uma coisa torta, tudo errado, então sumiu para não dar satisfação a ninguém. Isso foram modos e suposições de muitos, com ideias de quem seria o arquiteto que arquitetou esse mundo deformado, que partiu de alguma degeneração, e por isso tudo se transforma em nada, começando do nada e acabando em nada. Quem seria este arquiteto, este construtor que construiu um mundo de tudo a bem dizer contra os seus próprios habitantes? Então, pensando assim e dizendo: essa pessoa que fez isto ficou tão envergonhada e apavorada que até hoje nunca deu satisfação a ninguém, e por isso, todos vivendo aqui neste mundo, em cima da terra, sem saber porquê, com esta vida aparente, e o maior brilhante é o sofrimento a todo instante. E assim, uma porção de modos de interpretar a formação do mundo em que estão vivendo. E hoje, vendo que nunca foi assim como pensavam que fosse, que alguém tivesse feito esse mundo assim, e por não sair certo como queria, abandonou todos. E assim, cada qual fazendo o seu julgamento de acordo com o seu modo de interpretar e julgar, e dizendo: este moço um dia há de me dar uma satisfação do porquê da formação deste mundo assim ser. Hoje estão vendo que, com todos esses julgamentos precipitados, nunca puderam alcançar coisa alguma da existência do mundo. E por isso, os mistérios aí estavam imperando, a ponto de muitos terem até desgosto de viverem dessa maneira misteriosa, por não saberem o porquê de sua existência em cima dessa terra. E muitos faziam esta pergunta: por que a minha existência em cima desta terra? Ninguém nunca teve condições de responder, porque ninguém nunca soube como foi feito o mundo, nem como foram feitos e por que foram feitos. E assim viveram a vida toda com esses julgamentos para descobrirem o porquê da existência da vida, ou o porquê da vida em cima dessa terra, e nunca encontraram. Hoje, libertos da vida da matéria, por saberem de onde vieram e como vieram parar em cima dessa terra,
para onde vão e como vão, para o seu mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos libertos, sendo esta a última vez que nascem aí, que nasciam aí para sofrerem e morrerem sem saber. Porque desconheciam os motivos reais que constituíram essa vida nessas condições, assim de ninguém saber de onde veio, como veio, para onde ia e como ia. Ninguém sabia. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê aí nascia. Ninguém sabia por que vivia, assim, horrivelmente dessa maneira, agonizando a vida inteira. Ninguém sabia o porquê desse mundo, o porquê dessa natureza imperfeita, cheia de defeitos, de calamidades, de monstruosidades. E assim, vivendo num mundo completamente desconhecido do porquê dele e do porquê de sua existência, vivendo igualmente a um vegetal que não sabe, que não conhece o porquê de sua existência, vivendo horrivelmente dessa maneira, agonizando a vida inteira, por nada de certo conhecer. E hoje, todas as honrarias racionais, conhecendo e sabendo o porquê do mundo e o porquê de sua vida, o porquê dessa vida que sempre foi encantada por ninguém saber o porquê dela. E assim, com o renascimento do conhecimento racional, hoje, todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Estavam aí completamente desapercebidos do porquê da sua existência, iludidos com essa vida de matéria, iludidos com tudo, e a ilusão alimentando o sofrimento de todos, e as decepções a todo instante, a intranquilidade, o sofrimento avassalador, todos sofrendo sem saber o porquê de tudo isso, o porquê desse sofrimento universal, onde todos agonizavam para se livrarem do mal, e sempre vítimas dele, sem saberem porquê. Hoje, todos sabendo porquê e dizendo: é verdade, até que enfim não vamos voltar mais aqui, não vamos nascer mais aqui, por sabermos o porquê nascemos aqui. Agora sabemos de onde viemos e para onde vamos, e aqui não vamos nascer mais, nesta vida de matéria que não interessa a ninguém, que é uma vida de sofrimentos e de padecimentos cruéis. E assim hoje, sabendo por que nascíamos aqui em cima desta terra, e sabendo que aqui não vamos nascer mais, sabendo de onde viemos e sabendo para onde vamos. Hoje estamos com a nossa situação definida e divulgada pelo conhecimento racional, o conhecimento do mundo de nossa origem, vindo do mundo de nossa origem pelo racional superior. O racional superior nos provando e nos mostrando a nossa verdadeira fonte, o nosso verdadeiro mundo e o porquê estamos aqui fora do nosso mundo, neste horizonte que parecia que não tinha mais fim, e todos vivendo aqui sem conhecer o seu princípio e o seu fim. Ninguém sabia de onde veio, nem para onde vai, nem para onde ia. Hoje, todos sabendo de onde viemos e para onde vamos. Hoje temos verdadeira convicção pelas provas que aí estão, com base e com lógica, do porquê aqui nascíamos e do porquê aqui não vamos nascer mais. No princípio, os que não conheciam duvidaram demais, porque o bicho é assim mesmo, duvida de tudo e até de si mesmo. E hoje, vendo que as dúvidas são de quem não conhece, são de quem não sabe, e quem não sabe erra demais, e quem não sabe o que diz. Hoje, tudo que eu procurava, tudo que eu precisava, aqui eu encontrei, que é o conhecimento do meu verdadeiro mundo, o mundo racional. Jamais pensei que eu ia saber
que ia conhecer o que agora conheço e o que agora eu sei. Eram inconscientes, como todos são inconscientes, e o inconsciente não sabe o que diz, não sabe o que faz. Hoje, sabendo com lógica que não há efeito sem causa. Se existe o filho, é porque existe a causa, que é o pai. Se existe a árvore, é porque existe a semente, que é a causa. E assim está aí a lógica, está aí a base, porque tudo tem o seu princípio. Tudo que existe é porque teve o seu princípio, e o princípio está aí, o mundo racional, a planície racional. Então, está aí a base, o conhecimento perfeito racional, com base e com lógica. Não há dúvidas a fazer onde se encontra a lógica e onde se encontra a base. Mas o bicho é assim mesmo. É preciso explicar de uma infinidade de maneiras, de modos, para que o bicho entenda e compreenda. Porque todo bicho não sabe, é inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é desequilibrado. E sendo desequilibrado, não confia em si mesmo, não confia em ninguém. Basta ser bicho. Então, no princípio, muitas dúvidas, que é o natural do bicho. Muita confusão, porque é natural do bicho. O bicho é confuso, o bicho é duvidoso, o bicho é desconfiado, o bicho é maldoso. Basta ser bicho para ser um doente, e um doente vive sempre variando. E por assim ser, um ser desregulado dessa maneira é que nunca está satisfeito com o que tem. O bicho nunca está satisfeito com o que tem. O bicho, por ser bicho, está sempre insatisfeito. O bicho vive sempre insatisfeito porque o bicho está fora do seu lugar. Está lhe faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, o bicho não sabe explicar. Então, hoje está explicado. O bicho está fora do seu lugar. O lugar do bicho é no seu mundo de origem, o mundo racional. E não aí nessa bicheira. Estão agora sabendo que com o tempo viraram bichos, tornaram-se bichos, fizeram-se bichos, porque agora sabem de onde vieram, sabem como vieram e como vão. Então, o bicho vive sempre insatisfeito, porque o bicho está fora do seu lugar. Estava fora do seu lugar. Agora o bicho está a caminho do seu verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E é por isso que o bicho sempre viveu insatisfeito, fingindo-se satisfeito, sempre satisfeito e sempre insatisfeito, fingindo-se muito satisfeito e sempre insatisfeito. Por estar fora do seu verdadeiro lugar, não podia haver satisfação. Não podia existir satisfação. E sim, seres insatisfeitos, como quem diz, está faltando alguma coisa. O que estava faltando era conhecerem que se deformaram em animais racionais. Então agora, o bicho está de parabéns, porque deixou de ser bicho. Deixou de ser bicho porque sabe que não vai nascer mais aí nessa bicheira. Sabe de onde veio e por que veio. De onde veio, para onde vai, como vai e por que vai. Sabe que a causa deste feito, que é o corpo em matéria fluídica, que é a causa do corpo fluídico, já não está aí dentro do calor. Já foi retirado daí para fora, para o seu verdadeiro mundo de origem. Então, o bicho sabe que agora não vai nascer mais aí. Qual era a causa de ser bicho? Qual era a causa dessa bicheira? Os fluidos racionais deformados dos corpos fluídicos racionais deformados, que é a causa de todos os micróbios, de todos os vírus, de todos os germes,
para a formação de todas as formações, de todos os feitos, de todos os corpos fluídicos, elétricos e magnéticos. E por serem corpos fluídicos, elétricos e magnéticos, é que tudo se acaba. O magnetismo tem a duração de acordo com a sua formação. São seres magnéticos. Então, estão magnetizados nessa vida de matéria pelo magnetismo. O magnetismo não é uma coisa eterna, é uma coisa provisória. Provisória é tudo que se acaba, é tudo que nasce, cresce, refloresce e desaparece. Morreu, acabou-se, transformou-se naquilo que era, naquilo que deu a sua causa, a sua origem. Tudo é magnetismo, e por isso são materiais, cada qual com seu insignificante tempo de duração. O magnetismo é que é assim, aparece e desaparece. Estão vivendo magnetizados pela matéria. No magnetismo material, impera a força magnética, e onde impera a força magnética, impera o mal, a destruição de si e a destruição de todos os seres, porque o magnetismo, por ser mal, vai se destruindo, vai se poluindo, vai se enfraquecendo até o extermínio total. Então, são seres magnetizados, magnéticos e elétricos. Por serem seres magnéticos, é que a destruição é total. Por serem seres magnéticos, é que o sofrimento é o maior pedestal. É o maior pedestal porque tudo já é gerado poluidamente. Sendo gerado poluidamente, é uma geração de sofredores, geração de sofrimento, e por isso, desde que nascem, sempre sofrendo. Vejam a nulidade de toda essa grandiosidade aparente, por tudo isso ser magnetismo, e por isso é aparência e nada mais. A vida de aparência aparentando o que não são, aparentando serem puros, limpos e perfeitos, e por dentro do corpo, que podridão! Se abrir um cadáver, ninguém chega perto. Tudo é aparência. Não existe nada de puro na matéria. Tudo é podridão. Não existe nada de perfeito. Tudo é aparência. Só para ver como a vida magnética, a vida do magnetismo, é uma vida desoladora, por ser uma vida impostora. Quiseram fazer do mal uma coisa bela, pura, perfeita e divinal. Mas tudo isso somente na palavra. Quiseram enobrecer e enaltecer o mal, a matéria, a podridão, a lama, e vendo que tudo é aparência só. Então, traídos pelas aparências, dominados pelas aparências, iludidos pelas aparências, escravizados pelas aparências, embriagados pelas aparências, fanatizados pelas aparências e destruídos pelas aparências. E por tudo ser aparências, é que o sofrimento é o maior brilhante da vida de todos. Todos sofrem. Não há quem não sofra. Ninguém tem sossego. Ninguém vive satisfeito. Aparentam que são sossegados. Aparentam terem sossego. Aparentam serem felizes. E veem que a vida sempre foi assim mesmo, de traição a si mesmos, de iludir a si mesmos e aos demais. Ninguém tem sossego em cima dessa terra. Ninguém nunca teve sossego. Ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Todos vivem insatisfeitos, porque não são daí, dessa deformação. Como sabem, são do mundo racional. E a insatisfação é porque está faltando uma coisa. A insatisfação quer dizer que não são daí, desse mundo de matéria, e por isso nunca estão satisfeitos.
Se fossem daí, estariam satisfeitos, e por não serem daí, é que vivem insatisfeitos. São do mundo racional. Hoje, conhecendo a causa disso tudo, o porquê disso tudo, com lógica e com base, vendo e dizendo: é por isso que não há felicidade. A felicidade só existe no nome. Todos são infelizes. Todos são sofredores. Todos são de matéria. Todos são de origem do mal. Todos são seres magnéticos. Todos estão vivendo aí provisórios. Estão com essa vida provisória, com essa vida magnética, com essa vida de magnetismo. Magnetismo aparece e desaparece. E assim é a vida magnética. Estão aí com vida. Estão aí aparecendo. E daqui a um bocado, acabou-se o magnetismo. Acabou-se a vida. Hoje, todos tendo ciência daquilo que são e daquilo que foram, porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Porque deixaram de ser aquilo que eram. E o que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, é por isso que essa vida de matéria é de insatisfações. Todos insatisfeitos tinham que viver nesse desassossego. Todos desassossegados, todos sofrendo, todos procurando dias melhores, e esses dias melhores nunca chegando. Esses dias melhores ficando sempre na esperança, que é a última que morre. Nessa vida de aparência não há melhor, porque todos sofrem, porque todos são sofredores, porque todos são de origem de sofrimentos. Todos são seres magnéticos, e por serem magnéticos, são seres maus. E onde existe o mal, existe o sofrimento. Muitos à procura do bem, procurando o bem na matéria, procurando o bem no mal e nunca puderam encontrar. A matéria, mal puro, e por isso são sofredores. Como poderiam encontrar o bem no mal? De maneira alguma. E sim, aparentemente, ilusoriamente, iludidamente, vagamente vivendo e dizem: hoje eu estou bem, mas está me faltando uma coisa. Daí a um bocado não está mais bem porque está sofrendo. Por isso, por aquilo outro. Aparência só. Iludidos com as aparências. São seres insaciáveis, e seres insaciáveis são seres expostos aos gostos. Hoje gostam disso, amanhã não. Hoje não gostam disso, amanhã gostam. Hoje não comem isso, amanhã estão comendo. Hoje isto está muito bom, amanhã não presta. Hoje gostam muito disso, amanhã já não gostam. Seres insaciáveis, porque nunca estão satisfeitos com o que têm. E por isso, hoje é novo, amanhã é velho. Hoje é novo e serve, amanhã é velho, já não serve. Hoje é novo, faz tudo, amanhã é velho, não pode fazer nada. Às vezes quer andar e não pode. São seres que vivem dominados por uma tremenda ilusão, iludidos por não conhecerem a realidade do seu ser, como estão conhecendo, como agora conhecem, o porquê de assim serem e o porquê não vão mais ser assim. Está aí, em suas mãos, o conhecimento do término da vida da matéria, o fim do mundo, o fim dessa catástrofe infernal, magnética, destruidora dos seus próprios seres. A vida sempre foi de lutas, guerras, queixumes e sofrimentos. Lutar, 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 lutar até morrer. É o prêmio de um inglorificado pela matéria,
destruído pela matéria. É o extermínio, como prêmio de consolo para a lapidação dos seres, que desconheciam o porquê assim eram. A vida é de lutas, e onde existem lutas, existe sofrimento. Onde existe o sacrifício, existe o sofrimento, os tormentos, os aborrecimentos, as contrariedades, as agonias, tudo de ruim, o ciúme, a inveja, a intriga, a falsidade, as antipatias e as perseguições. A vida da matéria, um conteúdo completo de ruínas, por ser matéria. Vejam que cada falso, todos pisando em falso, todos querendo acertar, mas por ser matéria, vivendo todos desacertados. Por ser matéria, já estão desacertados e querendo acertar. Na matéria, nunca podiam acertar. Aparentemente, ilusoriamente, iludidamente, pareciam que estavam certos. Parecia que estava certo. Hoje está certo, amanhã não. Amanhã, já o certo é outro. É o certo da vida de quem vive iludido, que não sabe por que vive, que não sabe por que vivia assim, dessa maneira, horrivelmente, inconscientemente, pensando e julgando que sabe o que está fazendo. Vejam essa vida podrificada por ser de matéria. Quanto tempo perdido, quanto tempo de lutas sem recompensa. A recompensa é o sofrimento, os tormentos, os aborrecimentos e a morte, como prêmio da sorte dos iludidos. Então diz um: a vida é tão boa. É verdade, mas se a vida fosse boa, responde o outro, ela não se acabava. O inconsciente sempre tem suas pilhérias inconscientes. Vejam que hoje é que estão sabendo, por meio deste prato literário racional, que não vão mais tornar a voltar a nascer aí nessa podridão. Hoje, a causa desse feito na Terra, que é o corpo fluídico racional, que estava aí dentro dessa deformação, já está no mundo racional. O corpo racional deformado, que saiu de dentro dessa deformação, perdeu a parte deformada no sair de dentro dessa deformação e subiu puro, levado pela luz racional. E aqui está, no mundo racional. A causa desse corpo de matéria fluídica, elétrica e magnética, aí está aguardando o seu extermínio, naturalmente. Porque tudo que é de matéria, por si mesmo, vai se destruindo. Então, hoje, todos contentes e felizes, por aí está o término dessa condenação, dessa vida de matéria, condenados a sofrer e condenados à morte, e não sabiam o porquê dessa vida assim ser. Hoje, todos sabendo e dizendo, é verdade, quantas lutas perdidas, quantos passos em vão, e quantos aborrecimentos sem recompensa de espécie alguma. A vida da matéria é uma vida de traição a si mesmos, e por isso está vivo e de repente perde a vida. É uma vida traiçoeira. Hoje, todos desencantados, vendo, sabendo e conhecendo a palavra desencanto. Desencanto quer dizer salvação, tirar todos desse encanto, desse canto, desse rincão de sofrimento produzido pela matéria, desse canto que é esse mundo, e todos que aí estavam vivendo sem saber porquê, chegando o desencanto, tirando todos desse encanto de amarguras, que é esse mundo magnético, de todas as ruínas e de todos os males. Então, desencanto, salvação.
Os corpos fluídicos, elétricos e magnéticos existem em todos os lugares: na água, dentro da água, no gelo, dentro do gelo, no fundo da água, dentro do calor. Existe uma infinidade de fluidos em todos os lugares, porque a matéria é um ser fluídico, elétrico e magnético. E, por ser um fluido elétrico e magnético, os fluidos estão em todos os lugares, que são a fábrica de vírus, dos micróbios, dos germes, etc. A causa dos fluidos são os micróbios, que não há efeito sem causa. Existem micróbios e existem vírus. Se existem germes visíveis e invisíveis, é porque existe a causa, que são os fluidos, ou que é o fluido. Então, os fluidos são a causa dos micróbios, a fábrica dos micróbios, dos vírus, dos germes, visíveis e invisíveis. Por a matéria ser fluídica, elétrica e magnética, é que o fluido está em todo lugar, porque já é um componente natural da natureza. Uma vez os fluidos, que são a causa dos micróbios, sendo retirado aí do encanto para fora, dessa deformação para fora, cessa a geração dos micróbios, e não havendo micróbios, germes e vírus, não há feitos, não há corpos, não há seres. E assim é o fim da existência dos seres, da vida da matéria. É o fim da existência dos micróbios, dos vírus e dos germes, pela retirada dos corpos fluídicos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que isso aí se trata de uma deformação racional, e por isso são animais racionais, ou animal racional. A luz racional levando os corpos fluídicos, que são a causa da existência da vida ou das vidas. E não havendo a causa, não existe mais vida. Está aí o fim da existência da vida da matéria. Está aí o fim do mundo, o término dessa vida que não conheciam o porquê dela, não sabiam o porquê de sua existência, não sabiam o porquê da existência desse mundo e de todos os seres. Se existem micróbios, vírus e germes, é porque existe o fluido racional deformado, porque se trata de uma deformação racional. Por a origem de tudo isso ser racional. E volta tudo ao seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. A origem é uma só, é racional. Agora, está na hora dos corpos fluídicos, ou do corpo fluídico, ir para o seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Todos que estão com os livros nas mãos, com o verdadeiro conhecimento racional, todos esses não nascerão mais aí em cima dessa terra, porque a causa que deu origem a esse feito em matéria fluídica, elétrica e magnética, já a luz racional levou o fluido racional deformado para o verdadeiro natural, que é o mundo racional. Está aí a maior alegria de todos, a maior alegria de todos os tempos, por saberem que aí não vão nascer mais, por a causa desse corpo em matéria não estar mais aí, dentro do calor. Está aí a transformação dessa deformação para o seu estado natural de racional, puro, limpo e perfeito, para o seu verdadeiro mundo de origem. Essas infinidades de repetições são para os confusos, que é preciso ser esclarecidos de uma infinidade de modos e de formas, para que os confusos deixem de ser confusos e entendam. Não entende de uma maneira, entende de outra. Não entende de uma forma, entende de outra.
É por isso que aí estão essas infinidades de repetições. Porque tem pessoas de cérebro atrofiado, doentes do cérebro, e são muito confusos. Não têm a facilidade de interpretação de um modo só, de uma maneira só, de uma forma só. Agora, os doentes, é preciso uma infinidade de repetições, de modos diferentes, porque são doentes, são atrofiados. O que um entende com facilidade, já outro custa entender, por ser doente. Então, ousam dizer para os inteligentes que uma só palavra chega, e para os que não são inteligentes, para entender, é preciso uma infinidade de palavras, e que ainda é pouco, porque quanto mais se explica, menos entendem. E este conhecimento é para os inteligentes e é para os que não são inteligentes. É para os que têm facilidade em interpretar as coisas e para os que não têm facilidade. Para isso é que são estas repetições e estas explicações. Está aí o porquê das repetições. Agora, todos com a felicidade completa, por terem a sua situação definida de princípio a fim. Porque tudo que tem princípio tem fim, divulgada de princípio a fim. Agora conhecem o princípio e o fim, o princípio da existência e o fim da existência, o princípio da deformação e o fim da mesma. Todos alegres por estarem aí todas as respostas a todas as perguntas do porquê desse mundo, do porquê dos seres, do porquê das vidas e do porquê da vida. Estão aí todas as respostas às perguntas, com base e com lógica, por o conhecimento ser racional, por o conhecimento ser de dentro do mundo racional, do mundo da verdadeira origem de todos. O que é racional tem lógica e tem base, tem princípio e tem fim. Este conhecimento vem da origem de todos, do mundo da origem de tudo. E só a origem é que podia esclarecer o porquê dessa vida assim ser, e o porquê desse mundo assim ser. Somente da origem é que podia vir todo o conhecimento completo do porquê desse mundo. Estavam aí habitando, ou estão aí habitando, sem saber porquê. Hoje, todos libertados, ou todos libertos do jugo da matéria, do jugo do sofrimento, do jugo desse panteão inglorificador, porque o panteão é de matéria, de lama, e por isso de sofrimento. O encantado, que é aquele que nasceu em cima dessa terra sem saber porquê, hoje está desencantado, por saber o porquê. E assim, a solução de todos os mistérios. Não há mais mistérios para ninguém. Hoje, todos sendo orientados racionalmente, sabendo o porquê de sua existência nesse mundo de matéria, e sabendo, com lógica e com base racional, que não vão mais nascer nesse mundo de matéria, nesse mundo do mal, nesse prelúdio encantador, nesse prelúdio de fantasias, nesse prelúdio de ilusões, nesse rincão de tormentos e aborrecimentos. Aí estavam sem saber o que fazer para encontrar o melhor, e por isso sempre procurando o melhor e tudo cada vez pior, porque estavam vivendo inconscientemente. E quem vive inconscientemente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, vivendo assim horrivelmente, por ignorarem o porquê de sua existência nesse mundo de matéria, por ignorarem o porquê da existência desse mundo, e dizendo muitas vezes: este mundo talvez se gerou de uma tremenda confusão, e por isso vivemos aqui nesta vida confusamente. E temos que viver assim mesmo,
confusos com tudo, porque não sabemos o porquê realmente desse tudo que se apresenta, que é este mundo encantado, esta natureza encantadora, que ninguém nunca soube o porquê dela, e nem o porquê a que veio parar. E assim, muitos agonizando e censurando o suposto dono, como quem diz: esse suposto dono foi de lama, e por isso nos fez de lama. Se ele não fosse de lama, não nos faria de lama. Uma infinidade de versões e uma infinidade de suposições, uma infinidade de interpretações, uma infinidade de planos, cada qual planejando a seu modo de interpretar o mundo, de interpretar a vida, vivendo todos inconscientemente no ar, à espera de um dia encontrarem o verdadeiro certo. E hoje, o certo em mãos de todos, e dizendo: é verdade, chegou o dia da solução do mundo e da solução de todos. Hoje, pode-se dizer com base e com lógica, estamos na estrada certa, a estrada racional, a estrada do mundo racional, o mundo da nossa verdadeira origem. Hoje, estamos sendo orientados racionalmente. Já vimos a luz racional, porque já temos a vidência racional. Já vimos os nossos irmãos. Enfim, estamos completos racionalmente. A alegria de todos é uma coisa altamente sem qualificação. Por a alegria ser tão grande, que não há explicação. Outros, emocionados, chorando de alegria. Outros, quietos, meditando, encontrando todas as razões básicas da sua vida dentro do conhecimento racional e dizendo: é verdade, realmente está aí a solução do mundo e de seus habitantes. Só mesmo desta maneira, vindo todas as soluções do mundo racional, do mundo que deu consequência a essa deformação racional. Só mesmo assim é que podíamos ter a definição completa da razão deste mundo que habitamos e da razão de tudo que existe neste mundo de matéria. Hoje, a humanidade universalmente de parabéns, por estar provado e comprovado, com base, com lógica, que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Aparelho sim, porque estão na fase racional, aparelhados com o mundo racional, com o vosso verdadeiro mundo de origem. Hoje, a felicidade de todos está completa, que é a redenção universal, arredar todos e tudo para o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A coisa mais altamente sublime, a imunização racional, o conhecimento racional. Todos agora iluminados, noite e dia, pela verdadeira luz do mundo de sua origem, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Hoje, todos dizendo: estamos tranquilos racionalmente, vivemos tranquilos. Está aqui o extermínio das angústias, o término das angústias. Angustiados vivíamos quando não sabíamos por que vivíamos. Vivíamos de experiências, de aventuras. Vivíamos angustiados, e hoje toda a definição completa do porquê da nossa existência e da existência do mundo, a que nós não pertencíamos e não pertencemos. Hoje, o melhor passeio e a melhor distração é o livro na mão. E assim, o seu corpo fluídico, o corpo de você, que está lendo, se desenvolvendo racionalmente, já está no mundo racional, e de todos que estão lendo e estão sendo desenvolvidos racionalmente pela leitura. Já sabem que não vão mais nascer aí,
Já a luz racional levou o seu corpo para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, são para viver tranquilos e ricos de felicidade. A felicidade verdadeira é esta: não voltar mais aí a nascer para sofrer, porque o corpo de matéria é o corpo de um sofredor. O corpo de matéria está aí exposto à dor, às dores. Vejam o ponto mais elevado da vida da matéria, ao saberem e conhecerem o porquê aí nasceram, e saberem e conhecerem o porquê não nascerão mais aí, na vida da matéria. Vejam que tranquilidade, que felicidade, que alegria das alegrias. Agora é viver tranquilo e feliz, por saber que aí na terra não nascerão mais, que a causa desse feito, que é o corpo em matéria elétrica e magnética, já está no mundo racional, no mundo de origem do aparelho racional. Então você, que está lendo e relendo, com persistência na leitura, você não nascerá mais aí, na vida da matéria. Seu corpo fluídico, a razão desse corpo em matéria, já está no mundo de origem, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Agora é viver esses aninhos de vida feliz e contente. O maior contentamento da vida, a maior alegria da vida, até vir a extinção normal e natural desse corpo de matéria, que por ser matéria, por si mesmo se destrói. Uma máquina de pouca duração, uma máquina de pouca durabilidade, porque por si mesmo vai se destruindo. É o feito do corpo fluídico, que deu causa ou que é a causa dos micróbios, dos vírus, dos germes, para a formação do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, agora, festas e mais festas, porque está aí, provado e comprovado, com lógica e com base, racionalmente, a maior grandiosidade da vida de todos. O porquê aí nasceram, o porquê não vão nascer mais, de onde vieram e para onde vão. Está aí a definição completa da vida da matéria. Por que era matéria e por que surgiu a matéria? Como surgiu a matéria? De que surgiu a matéria? O princípio e o fim da vida da matéria. Estão todos em pleno fim da vida da matéria. Estão em pleno fim desse mundo, que teve o seu princípio e tem o seu fim. Tudo que tem princípio tem fim. O princípio começou muito naturalmente, sem sentirem, e o fim, da mesma forma, naturalmente, sem sentirem, por ser tudo racional. Vejam que agora devem ler e reler sempre, para nascer em si mesmos a vidência racional, para completar as provas em si mesmos e verem tudo quanto é de racional, verem a luz racional, verem os seus irmãos no mundo racional, se entendendo com eles, se comunicando com eles. Mas é preciso a persistência na leitura, para haver o desenvolvimento racional, por meio do conhecimento racional, para ser desenvolvida a vidência do seu próprio natural, por serem de origem racional, e nascendo em si mesmos a vidência racional, por ser do próprio natural. Estão aí completas as provas e as comprovações em si mesmos, mas não devem perder tempo com futilidades, com bobagens e asneiras. A persistência na leitura é tudo. Nela está a cura de todos os males. A persistência na leitura desenvolve somente o bem de si mesmos e adquirindo forças poderosíssimas racionais. Então, não devem perder tempo. É ler e reler sempre, para ir adquirindo forças do mundo racional
e desenvolverem a vidência racional, para ficarem com as forças necessárias para não serem vítimas do mal ou dos males da vida e do corpo. Quanto mais lerem, melhor. Mais adiantados vão ficando racionalmente, e assim chegando ao verdadeiro equilíbrio racional por meio da persistência no conhecimento racional. Tudo nessa vida de matéria é assim, persistir para vencer o ideal. Hoje, todos em festas, todos querendo festejar a liberdade. Libertaram-se da vida da matéria, libertaram-se da vida do mal. Não estão mais encantados para ficarem como estavam, com as idas e voltas, sem saberem que, enquanto o corpo fluídico estivesse aí, dentro do calor, sempre seriam os mesmos aí a nascer, porque a causa desse feito, que é o corpo em matéria, estava aí. Hoje, todos em festas, festejando a despedida da vida da matéria. Todos se despedindo e festejando a ida do corpo fluídico para o mundo de origem, festejando a retirada da causa desse corpo em matéria, que já está no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, festas e mais festas, de grande alegria e de grande satisfação. As festas de despedida da maldita vida da matéria. Há muitos assim, por serem sofredores. Vejam como tudo chega o seu dia, e como chegou o dia da grande revelação da formação desse mundo. E todos dizendo, é verdade. Tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o princípio e tinha que chegar o fim. E chegou. Está aí o fim. A glamourosa vida da matéria, que magnetizou todos de uma forma tal que pensavam que a vida fosse essa mesma. E, para o desplante de que isso, essa vida, não passava de sonhos de olhos abertos, de quem está magnetizado, traído por uma coisa que nunca soube descrever. Porque o magnetismo era tão poderoso em cima dos seres, por estarem ligados aos fluidos elétrico e magnético, que olhavam e viam essas contradições todas, e não sentiam que estavam traídos magneticamente, por uma coisa que não era verdade. Tendo essa vida como se fosse verdade, e as contradições berrantes, alarmantes, provando ao contrário, porque ninguém se conformava com a vida que possui, porque ninguém se conformava com o sofrimento e nem com a morte. Não se conformavam com o sofrimento e com a morte e não tinham consciência do que diziam, dizendo ser a vida essa mesma, e as contradições provando claramente ao contrário. Ninguém se conformava de ser como é, um sofredor irremediável. Ninguém se conformava em ser um sofredor. Ninguém se conformava em ver os demais sofrer. Mas, por estarem magnetizados, achavam que a vida fosse essa mesma, como costumavam dizer, a vida é esta mesma, não conhecemos outra. E assim, caminharam a vida inteira, com essas contradições todas, estudando, se preparando para dias melhores, e as contradições se multiplicando, provando a toda hora, a todo instante, que a vida não é essa. Essa era uma vida de quem não sabia o porquê dela, de quem não sabia o porquê vivia, vivendo sem saber por que estava vivendo, sofrendo sem saber por que estava sofrendo, e morrendo sem saber o porquê da morte. Então, as contradições todas provando que essa vida não era a verdadeira vida. Não sendo essa a verdadeira vida, qual é a vida verdadeira? A vida racional. Mas não conheciam nada de racional, e por isso não sabiam de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão
e por que vão. Não sabiam e por não saberem, todos vivendo enganados, cheios de falsas realidades, principiando pela vida, que é uma falsa realidade. Então, se tudo não é verdadeiro, como essa vida nunca foi verdadeira, como é que sonhavam e pensavam que a vida fosse essa mesma? Lutaram sempre, desesperadamente para vencer. Vencer o quê? Venceriam se a vida fosse essa mesma. Mas, em vez de vencer, nessa vida que não é a verdadeira, são vencidos pelo sofrimento, pela multiplicação da poluição, pela multiplicação da degeneração. Vencidos assim desta maneira. Mas a ilusão fazia com que todos sonhassem que estavam vencendo, que a realidade era essa mesma, que era essa mesma, que o mundo era esse mesmo, sem saberem dar definição de coisa alguma. Verdadeiros papagaios, vida de papagaios, cheios de papagaiadas, um recheio de papagaiadas. O papagaio é, como se sabe, um inconsciente que não sabe o que diz. Os viventes nessa categoria de animal racional penaram muito pela grande rudez e, por serem rudes, encaravam a vida de uma forma que a vida nunca foi, inventando falsas realidades como se fosse a verdade das verdades. Hoje estão vendo o tempo que perderam com esse progresso de verdadeiro regresso. Progredir para regredir. E por ir regredindo, dizem que estão progredindo, por serem inconscientes. Progresso de inconscientes. E por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje está valendo assim, e amanhã não está valendo mais. O progresso que adotaram e que dizem que estão em grande progresso é um progresso de ruínas. Estão progredindo para a multiplicação do sofrimento, por ser um progresso que vai a regresso. Quem sonha não sabe o que está fazendo, não sabe o que está dizendo, porque está sonhando. Se a vida fosse essa mesma, ninguém sofria, ninguém morria. Por a vida não ser essa, é que a destruição impera sob todos os pontos de vista. E por isso, tudo e todos por si mesmos se destroem. Tudo se acaba, por ser mentira, por a vida não ser essa. Adotaram os remendos para remediar até não poder mais. É a vida de todos, uma vida de remendos, dos remédios, para não morrerem e acabam morrendo. Hoje, todos cientes do porquê viviam em cima dessa terra e o porquê não vão nascer mais aí. Tudo isto porque agora conhecem de onde vieram e para onde vão. E antes, na categoria de animal racional, ninguém sabia o porquê de sua existência nesse mundo. Ninguém sabia o porquê de sua existência nessa forma de matéria. Viviam igual a um vegetal. O vegetal é que não sabe o porquê de sua existência. E o ser humano, na categoria de animal racional, vivia nas mesmas condições. Ninguém sabia o porquê de sua existência. Todos viviam, mas não sabiam o porquê de sua vida. Não sabiam qual o seu verdadeiro mundo. Não sabiam de onde se originaram assim. O porquê se originaram assim. A sua origem era completamente desconhecida. Ninguém conhecia, ninguém sabia. Sabiam que eram assim, animais racionais, mas não sabiam de onde partiram para essa existência. Tudo era mistério. A origem era misteriosa. Enfim, viviam como uns enigmáticos, se considerando uns fenômenos dessa natureza, por não saberem e não conhecerem o porquê de sua existência. Ninguém sabia o porquê era assim,
com esse corpo de lama? Ninguém sabia. Sabia que a matéria era uma lama e não sabia o porquê dessa lama, a origem dessa lama, o princípio dessa lama, de onde originou-se essa lama, como e por quê. Ninguém sabia. Sabiam somente falar que nem papagaios. Era uma papagaiada que não tinha mais cabimento. Perguntavam ao papagaio: Papagaio, de onde tu vieste? Papagaio, para onde tu vais? Não sei. Papagaio, por que tu és assim? Não sei. Papagaio, por que tu vives em cima dessa terra e tens o corpo de matéria? Não sei. Papagaio, qual a razão desse mundo misterioso? Não sei. Papagaio, quem é que te fez assim, sofredor e mortal? Não sei. Papagaio, por que és assim, imperfeito e cheio de defeitos? Não sei. Papagaio, qual é a razão da existência da água? Não sei. Papagaio, de que foi feita a água? Por que foi feita e de que foi feita? Não sei. Papagaio, de que foi feita a terra e por que foi feita? Não sei. E qual a origem da terra? Não sei. Então, papagaio é o que somos, com tantas papagaiadas, e os papagaios nada de certo conhecem, nada de certo sabem. Papagaios, qual a razão da existência dessas 7 partes? Sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. O porquê da existência desses seres, papagaios? Não sei. Então, o que é que tu sabes, papagaio? Só falas asneiras e bobagens. Papagaio, cala a tua boca, porque não sabes o que dizes, só sabes é ladrar. Procura aí o conhecimento racional do mundo de tua origem para saberem quem tu és, papagaio, e o porquê de tua existência em cima dessa terra. Assim acontece com quem não sabe por que vive, e vive igual a um animal, que não sabe o porquê de sua existência, não sabe o porquê existe esse corpo assim em matéria. E os papagaios sempre pensando que, com essa papagaiada toda, um dia ainda iam encontrar o certo. Como podiam encontrar o certo, papagaios, se a multiplicação da degeneração impera em si mesmos e em todos os seres? Os papagaios regredindo com esse progresso inconsciente, sonhando e pensando que estão muito adiantados. E estão mesmo muito adiantados na destruição de tudo e de si mesmos. Mas quem vive sonhando e não sabe por que vive, assim acontece. Sofre, padece e desaparece sem saber por quê. Muitos sonhando que sabem, e a multiplicação do sofrimento provando que nada sabem. E os papagaios, cegos de olhos abertos, sempre inconscientes dessa maneira, vendo que tudo vai de mal a pior, com esse progresso de destruição. Os papagaios tão cegos, tão inconscientes, que não enxergam o que estão fazendo. Quem se destrói vai para melhor ou para pior? Vai para pior. Mas os papagaios não enxergam isto, não enxergam o abismo na vida que estão mantendo. Veja a vida que, por assim ser, sempre foi de calamidades, dessas guerras e de tudo, enfim. Hoje os papagaios conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo, até que enfim, conhecemos hoje o princípio deste mundo e o fim do mesmo. Aqui está provado o princípio e o fim. Todos estão no fim de sua existência. Estamos agora de volta ao nosso verdadeiro mundo de origem. Agora conhecemos e estamos cientes de onde viemos e para onde vamos.
Viemos do mundo racional, que é o nosso verdadeiro mundo. E agora, todos de volta para o mundo racional, o verdadeiro mundo de origem do racional deformado. Agora sim, conhecemos a nossa origem, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Hoje somos felizes por termos conhecimento do mundo de nossa origem, o mundo racional. De lá viemos parar aqui, porque nos degeneramos em matéria. Transformamo-nos nesses corpos em matéria, elétrica e magnética. E agora, todos de volta para o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado, que somos nós. Agora está aqui o grande tesouro, o conhecimento verdadeiro racional. Racionalmente estamos todos dentro do nosso mundo de origem, porque a causa deste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que é o fluido racional, que estava dentro desta deformação, que é o corpo que deu origem a este nosso corpo em matéria, já está no nosso verdadeiro mundo, no mundo racional. Então, somos felicíssimos por sabermos, provado e comprovado racionalmente, que esta é a última vez que nascemos em cima desta terra deformada, e que o que deu causa a esta vida de matéria já está no nosso verdadeiro mundo, no mundo racional, nosso verdadeiro lugar. Hoje, não há quem não se encontrou com a maior felicidade, o maior brilhante do mundo, o maior tesouro do mundo, o conhecimento racional. Todos agora em seu mundo de origem, todos no seu verdadeiro mundo, o corpo fluídico, que é o fluido racional dentro dessa deformação, que é a causa desse feito do corpo em matéria, já não está mais aí dentro desse calor. Já a luz racional o levou para o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos, de onde todos vieram e para onde todos estão retornando. Está aí o maior tesouro em suas mãos, o maior brilhante do mundo. Hoje, a situação de todos definida e divulgada, e todos vivendo alegres, felizes e contentes, e dizendo: é verdade, vivíamos todos com uma tremenda papagaiada, que não tinha mais jeito. Todos diziam que eram sabidos, que eram sábios, mas nunca provaram coisa alguma. Nunca deram prova da vossa existência. Existia uma porção de sábios, com suas papagaiadas bem catequizantes, bem emocionantes, mas nunca pensaram, nunca viram o principal, que era saber de onde vieram e para onde vão. Ninguém nunca disse. Os sábios todos, esses papagaios todos, ninguém nunca descreveu a realidade certa e positiva, com base e com lógica. Ninguém nunca pôde falar o certo. Viviam enrolados por esses papagaios todos, com essas filosofias caducas, feitas por inconscientes, feitas por papagaios que nunca saíram disso. E por tudo isso não passar de uma papagaiada, o sofrimento se multiplicava assombrosamente, assustadoramente, tenebrosamente, a ponto de todos viverem com medo de viver, e vendo todos aí no mundo com medo de viver. A poluição destruindo tudo, e os papagaios com a mania de saberem tudo. Então, essa grossa papagaiada vos enrolou em um acúmulo de sofrimento, que não tinha mais jeito. Tudo cada vez pior, e os papagaios a sonhar com melhoras, os inconscientes a sonhar com melhoras, e tudo se multiplicando de pior para pior. Então, papagaios, parem com essa papagaiada. Isso não tem mais cabimento. Multiplicando os tormentos, multiplicando o sofrimento,
multiplicando tudo de ruim. Mas os papagaios sempre com a mania do sabe-tudo, por serem inconscientes. Papagaio, por que tu és assim? E o papagaio, como sempre um papagaio, o certo nunca conhece. A resposta sempre é: não sei. Papagaio, de onde nasceste assim? Quem foi que te fez assim, papagaio? Não sei. E assim, vergonhosamente, inconscientemente, essa papagaiada toda.